Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias do Legislativo riopretense e também confere entrevistas com assuntos de interesse público. Nessa edição, nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade para esse ano de 2022. Você também confere os eventos que marcaram o Dia da Mulher aqui na Câmara. Também nós temos entrevistas ao vivo com o nefrologista Dr. Horácio Ramalho sobre os males que atingem os rins e também uma conversa sobre a declaração do imposto de renda. Mas antes da gente falar de todos esses assuntos, a gente fica sabendo quais os projetos que foram protocolados na diretoria legislativa aqui da Câmara nessa última semana. Quem traz as informações é a repórter Mariana Dayer. Confira. Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Projeto de lei do Poder Executivo abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 46.366,32, conforme convênio firmado com o governo do estado de São Paulo para o prêmio Nelson Seixas. A vereadora Jéssica Coletivas apresentou 7 propostas. O projeto de lei cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre jovens e adolescentes do município. Projeto de lei que propõe o pré-natal masculino no município. Projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do conteúdo da Lei Maria da Penha na grade curricular da Rede Pública de Ensino em Rio Preto. As vereadoras também sugerem a criação da lista suja do machismo para empresas em Rio Preto. Proposta do coletivo sugere a gratuidade da tarifa nas linhas urbanas de ônibus para mulheres vítimas de violência em Rio Preto. As vereadoras propõem que as pessoas que mantêm união estável homoafetiva tenham direito à inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular municipal com ordem de prioridade. E a última proposta aumenta para 20 dias o prazo de licença paternidade garantido no Estatuto dos Servidores do município. O vereador Júlio Donizete apresentou o projeto de lei para vetar a nomeação para cargos de comissão de agressores de idosos, crianças e adolescentes. E projeto de lei do Poder Executivo fixa o valor do bônus educador presente. O benefício é pago a todos os professores efetivos da rede que não apresentem faltas injustificadas durante o ano letivo. Lembrando que todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Mariana Dayer para a TV Câmara. Obrigado, Mari. Então, a gente acabou de ver os projetos de lei que foram protocolados aqui na Câmara. Agora a gente vai ver os projetos que foram votados nas sessões. O Panorama TVC apresenta as propostas que foram discutidas em plenário aqui em Rio Preto durante a 13ª e a 14ª sessões ordinárias desse ano. Confira os detalhes dessas votações. Confira o resultado das votações da 13ª sessão ordinária realizada no dia 8 de março na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O veto número 53 de 2021 foi rejeitado. A medida estava relacionada a projeto de Anderson Branco, que determina sinalização vertical e horizontal de fiscalização eletrônica de velocidade, como lombadas eletrônicas e radares. Rejeitado também o veto número 4 de 2022, relacionado a projeto de Renato Pupo. A proposta do vereador permite que seja ampliada a multa aplicada aos envolvidos em festas clandestinas nos períodos de emergência de saúde pública. Os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar que inclui item no Estatuto dos Servidores. A matéria é de autoria de Jean Charles Serbeto. A proposta dispensa o servidor público dos dias de trabalho nas situações em que ele for realizar doação não parental de medula e órgãos. O objetivo é que o funcionário possa se ausentar do trabalho para realizar a doação sem ser penalizado e sem correr o risco de perder benefícios. A medida foi aprovada em primeira discussão.
Já em segundo turno, os vereadores deram parecer positivo a projeto de lei do Executivo. A matéria corrige a lei que autoriza o município a doar imóvel ao Tribunal de Contas do Estado. A análise de projeto de Jorge Menezes foi adiada por 2 sessões. A proposta trata da suspensão, por 4 anos, da inclusão de área no perímetro urbano do município. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 6 itens na pauta da 14ª sessão ordinária de 2022, realizada na tarde de terça-feira, dia 8 de março. Foi rejeitado o veto total do Executivo ao projeto de lei do vereador Robson Risse, do Republicanos, que possibilita ao contribuinte no pagamento de dívidas municipais da administração direta e indireta que doe a diferença entre o valor da conta até a próxima unidade de real ao Fundo Municipal da Saúde. Os projetos de lei que estavam na pauta dessa sessão são os seguintes. Do vereador Robson Risse, do Republicanos, foi pedido vista por 4 sessões ao projeto de sua autoria, que seria votado em segunda discussão e que dispõe sobre a possibilidade da substituição da prestação pecuniária originada de infração ambiental pelo plantio de mudas. De Paulo Paulera, do Progressistas, em segunda discussão, foi aprovado o projeto que retifica nome de via pública. O autor Paulo Paulera, do Progressistas, pediu vista por 5 sessões de projeto de sua autoria, que seria votado em primeira discussão e que dispõe sobre alvará provisório para micro e pequenas empresas instaladas em loteamentos em fase de regularização. Também em primeira discussão seria votado o projeto de João Paulo Rilo, do PSOL, subscrito pela vereadora Jéssica Coletiva, também do PSOL, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Diversidade Sexual e de Gênero de São José do Rio Preto. A maioria do plenário rejeitou o parecer favorável da Comissão de Diversidade da OAB, que entendia que a Câmara poderia criar o Conselho. Por conta do resultado desta votação, o projeto foi arquivado. O último item da pauta que foi votado é o projeto de resolução de Renato Pupo, do PSDB, em segunda discussão, que altera regimento interno e diz que só pode participar de CPI vereador que assinou o requerimento antes do mesmo ser protocolado. Esse projeto foi rejeitado. O projeto aprovado em segunda discussão segue agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que vira lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site do Poder Legislativo www.riopreto.sp.leg.br. E a Câmara Municipal de Rio Preto abriu as portas para o lançamento da campanha da Fraternidade 2022. O tema deste ano é educação. O repórter Alexandre Gama acompanhou o evento. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou o lançamento da campanha da Fraternidade 2022, que tem o tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Participaram do lançamento da campanha o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto Gomes, o vereador Coronel Jean Charles, o juiz da Infância e Adolescência, Evandro Pelarim, o vice-diretor do IBILSE-UNESP, Fernando Barbosa Nol, o assessor José Carlos Sé, representando o prefeito Edinho Araújo, além dos padres Rafael Henrique dos Santos, Luiz Caputo e Alexandre Ferreira dos Santos. O objetivo da campanha da Fraternidade 2022, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vai além dos problemas na educação, ao também refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã. A nossa intenção é desenvolver nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, inúmeras iniciativas que possam promover uma educação integral da pessoa, valorizando os educadores, valorizando a família, valorizando a sociedade, criando laços e propostas para que todos possam trabalhar em prol de uma formação integral. O tema da educação é um tema um tanto atual e emergente, né? A educação é a base de tudo. É fundamental e vem ao encontro daquilo que está previsto na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a educação é um direito fundamental, né? E todos nós sabemos, e praticamente notório isso,
que a educação, como direito fundamental, é ela que dá esse alicerce para que nós tenhamos pessoas mais esclarecidas, que saibam valorizar e valorar melhor os caminhos. Então, a campanha da fraternidade toca num tema que é essencial na lei brasileira. Esse tema não é a primeira vez que vem nas campanhas, né? Acho que, se não me engano, é a terceira vez. O que demonstra a sua importância. Porque é através da educação que tudo acontece, né? E o trabalho da igreja, junto com seus fiéis católicos, a princípio, mas o objetivo maior é que esses fiéis católicos levem para toda a comunidade esses ensinamentos. Olha, a gente fica muito feliz, né, com essa parceria no lançamento da campanha aqui no Poder Legislativo. Acho que tem todo sentido, já visto que educação, que é o tema da campanha, nós temos um município, né, nós temos a Secretaria da Educação, que tem aí 40 mil alunos, então tem tudo a ver. É importante saber, começar a fazer uma reflexão mais profunda em relação a esse sistema, se ele está atendendo a todos, se ele atende a pessoa com deficiência, atende o surdo, se ele está na periferia, se não tem ninguém fora da escola. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e, na sequência, a gente volta falando sobre a declaração do imposto de renda. Não saia daí. Simetria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase serão dia 7 de junho e as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quiz. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? O primeiro prefeito e vice-prefeito de São José do Rio Preto foram na seguinte ordem: A. Luiz Francisco da Silva, prefeito, e Luiz Pinto de Moraes, vice-prefeito. B. Mário Luiz Veiga e Manuel Moreira. C. Luiz Pinto de Moraes e Luiz Francisco de Souza. Tempo. A resposta correta é a A. Em 27 de novembro de 1894, tomaram posse como intendente, como era chamado o prefeito naquela época, Luiz Francisco da Silva, e Luiz Pinto de Moraes como vice-prefeito. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. O presidente da Câmara de Rio Preto pode convocar os vereadores para sessões secretas sempre que houver motivo relevante para que elas aconteçam. Para isso, deve haver um requerimento assinado por pelo menos 2/3 dos vereadores. Durante esse tipo de sessão, participam somente os vereadores, sem a presença de munícipes e servidores nas galerias ou plenário. A concessão de títulos de cidadão honorário e outras honrarias e a denominação de ruas e praças estão entre as propostas analisadas em sessões secretas na Câmara Municipal. E o Panorama TVC está de volta e agora a gente fala sobre o imposto de renda. O prazo já está valendo para a sua declaração. Você tem até o dia 29 de abril
para enviar seus documentos. Parece bastante tempo, mas muita gente deixa para a última hora. Quem vai tirar as nossas dúvidas aqui ao vivo, conversando comigo sobre esse assunto, é o contador, especialista em tributação e professor do SENAC, o Rafael Friose Santana. Rafael, bem-vindo. Parece que o ano da gente se divide sempre entre a época do imposto de renda e se preparar para o imposto de renda, é isso mesmo? Exato, boa tarde a todos, né? Todos os telespectadores aí. É uma grande preocupação, né? Essa questão do imposto de renda, esse foco, essa questão de quanto eu tenho que pagar, como eu vou fazer, como eu me programo. Há essa preocupação, sim, com certeza. Ô, Rafael, esse ano quem vai ter que declarar o imposto de renda? Vamos falar sobre isso, né? Quem tem que declarar? Nós temos algumas situações que trazem a obrigatoriedade. Sim. Existem aqueles que não praticam isso, estarão dispensados, mas quem praticar qualquer uma dessas situações estará numa situação de obrigatoriedade. A grosso modo aqui, questões principais que levam o contribuinte para isso. Rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70. Quem teve rendimento isento, não tributável ou com tributação exclusiva na fonte superior a 40 mil também tem a obrigatoriedade de declarar. Quem obteve ganhos de capital em operações relacionadas a moedas, bolsa de valores, etc., também precisa declarar a respeito dessas questões. Exploração da atividade rural, onde teve uma receita bruta anual superior a R$ 142.798,50, né? R$ 142.798,50. E quem tem bens acima aí dos 300 mil, né? E no final do ano acumulava ali uma conjuntura de bens, de patrimônio superior a 300 mil. Existem outras situações também aplicável aí a quem vem para o país, estabelece aqui a sua moradia, a sua residência, também é um fator que crava a obrigatoriedade. Podemos destacar esses como os principais. Ô, Rafael, o ano passado, me corrija se eu estiver errado, o ano passado a gente teve um prazo mais extenso para declaração. Esse ano, como é que vai ser o prazo? O prazo volta a ser naqueles parâmetros normais? E gostaria que você falasse também qual que é a importância de se declarar esses documentos, fazer essa declaração com antecedência, quanto antes é melhor, é isso? Vamos lá. Bom, questão do prazo. Né? Ano passado, em virtude das questões da pandemia, né, nós tivemos prorrogações aí, virtude questão sensível aí relacionada à pandemia, né? Ano de 2020, 2021 houve prorrogação. Esse ano teremos prorrogação? Ainda não está previsto, né? Não está previsto nada. Pode ser que no decorrer de abril venha lá uma portaria, uma instrução normativa, alguma situação por parte da Receita, trazendo uma prorrogação no prazo. Melhor o contribuinte não contar com isso. Tá. O prazo final de entrega atual e vigente é 29 de abril deste ano. Melhor também não deixar para o dia 29. Sempre fazer com antecedência é o melhor caminho. E alguma novidade? A Receita Federal trouxe alguma nova regra, alguma coisa que a gente tem que ficar de olho, ou esse ano está seguindo as regras anteriores? Bom, Matheus, em relação às novidades, no geral, a Receita Federal ela vem ano após ano melhorando, aprimorando o seu acervo de informação, a sua qualidade ali nas declarações e, num geral, ela vem seguindo a proposta de anos anteriores. O que a gente vê de algo mais assim, uma mudança mais assim, um detalhe mais que chama mais a atenção da gente, destaque na questão do Renavan, na questão de informação dos veículos. Antes era uma informação que era facultativo ao contribuinte, passa a ser obrigatório. Nós temos uma situação também com maior detalhamento, já vislumbrando o cenário de criptoativo, também ganha melhor um detalhamento nesse ano, e também o PIX como opção para restituição. Então, são 3 situações aí que nós podemos destacar.
Ah, que bacana, que bacana. Ô Rafael, e com relação, você que dá aula sobre isso, se debruçou sobre estudar isso aí, com relação a uma programação, tem como uma pessoa lá em casa se programar com os documentos? Que documento que eu preciso ter? É bom eu já ir mês a mês guardando numa pastinha esses documentos? Como eu criar uma agenda positiva para quando chegar a hora de declarar, eu já estar com tudo em mão? Você tem alguma dica que você pode passar para o pessoal? Tenho sim, Matheus. Olha, nós temos essa questão da organização, ela é de vital importância. Um conselho que a gente sempre dá, assim, em atendimentos, né, cliente, em situação de docência também, em sala de aula, é o quê? A melhor organização é você criar um padrão e não esperar chegar janeiro, fevereiro do ano seguinte, mas ao longo do ano já ir fazendo o arquivamento dessas operações à medida que elas aconteçam. Algumas situações, o mês ali chave para reunir a documentação é sim fevereiro do ano seguinte, ocasião onde vai ser obtido aí os informes junto à empresa na qual trabalha, né, ou trabalhou no ano de 2021 nesse caso, as situações de informe de rendimento junto a instituições financeiras, bancos, tá certo? Então esses documentos vão ser mais ao mês de fevereiro, digamos assim. Agora, aquelas situações onde, olha, eu fiz um exame, né? Pega o recibo, a nota fiscal disso, guarde numa pastinha, para quando chegar a época do imposto de renda, você já está com isso em ordem, não tem que fazer aquela, nossa, vou ter que, entre aspas, aqui, auditar meu ano passado, ver o que aconteceu, aquela caça de informações, já cria uma pastinha com aquelas situações que são, olha, isso pode ou não, às vezes o contribuinte está até em dúvida, né? Será que eu uso? Será que isso tem pertinência para o imposto de renda? Organiza numa pasta. Quando chegar a ocasião, já está tudo lá. Então, a grosso modo, os documentos são os informes, conforme eu já disse, situações de pagamentos que acontecem em relação à saúde, educação, tá certo? Ano passado, nós estamos ainda numa situação pandêmica, né? Graças a Deus, perdendo força aí a pandemia, melhorando, os cenários aí se abrindo, mas ainda muita cautela, muito cuidado. Ano passado foi um ano também onde alguns fizeram exames aí, no particular, não só de Covid, mas outras situações também de tratamento, e pode sim haver aí uma tratativa disso no imposto de renda de maneira que beneficie o contribuinte, tá? Ô Rafael, e apesar do programa da declaração ser bastante intuitivo, tem muitas abas, tudo, mas ele é bastante intuitivo, quais os principais erros que você acaba detectando na hora de declarar o imposto que as pessoas acabam cometendo? Uma outra coisa, a declaração, a simples e a completa. O programa naturalmente vai me oferecer a mais vantajosa para mim? É isso? Nem sempre, né? Vamos por partes, né? Essa questão do programa, primeiramente, ele vai trazer ali comparativa, as opções para o contribuinte escolher entre deduções legais, que é o modelo completo, e o desconto simplificado. Qual é o melhor? Depende muito do perfil, e aí é uma análise que o contribuinte precisa fazer ali naquele momento de qual é o mais interessante para ele, a grosso modo. Perfeito. Aquelas pessoas que têm muitas despesas dedutíveis, né? A pessoa não teve muito gasto com situação de educação, saúde, previdência privada e outras situações mais, a tendência é o desconto simplificado ser mais benéfico. Agora, para aqueles que têm uma despesa dedutível maior, né? Deduções legais pode ser mais atrativo, mas não é uma regra, digamos assim, uma regra que o programa tem que escolher automaticamente o melhor para você. Não é assim. Às vezes ele pode estar marcando ali uma opção e você pode manualmente selecionar aquela que seja mais interessante ao contribuinte. A nível de erros, por exemplo, outra questão aí levantada, qual um dos principais fatores? São vários, mas um que a gente mais observa é muitas vezes assim, aquele contribuinte que tem um domínio, um conhecimento das questões tributárias, ele vai conseguir preencher bem a sua declaração e tudo mais, atender aquilo que é esperado na declaração, mas muitas vezes o contribuinte ele não tem domínio de determinados temas e por uma leitura, um raciocínio que ele faça ali, ele chega a uma conclusão e a conclusão que ele chega não é a conclusão, não é o que está previsto na legislação. Essa, muitas vezes, é uma grande fonte de erros. E justamente isso que eu vou te perguntar. Eu não tenho domínio
estou inseguro, o que eu faço? Que profissional que eu procuro para me orientar para fazer essa declaração? Melhor caminho nesses cenários é procurar um profissional. O profissional hoje que lida com essas questões, né, é o contador, é o profissional da área contábil, especialista em tributação, é o melhor profissional para você procurar nesse momento e ter ali um suporte junto a ele nessas questões. Ô, Rafael, para a gente encerrar, eu não fiz a declaração no prazo. O que acontece? Tem multa? O que se implica de eu não ter feito essa declaração no prazo? A multa, né? E essa questão da multa pode ser aplicada um valor mínimo ou ela pode chegar até uma questão de 20% ali do tributo auferido, né? É detectável, não foi pago, tal, então ela pode oscilar entre uma situação de o mínimo, que é o valor atual aí de R$ 165,74, né, 16574, e até 20% aí de uma questão tributária evidenciado em declaração de imposto de renda. Então é melhor o contribuinte tomar muito cuidado, né? E principalmente nós temos cenários, inclusive, vindo nesse cenário de fiscalização eletrônica, cenários aí de movimentações patrimoniais e ganhos superiores a R$ 5 milhões por ano, já é um cenário aí de porte considerável, aonde se faz uso até mesmo da certificação digital, obrigatoriedade do uso de certificado digital. Então, é sério, não é uma questão assim simplista, é importante o contribuinte estar atento e, não tendo domínio do tema, realmente procurar um profissional para efetuar uma assessoria a ele nesse momento, para que ele não tenha dores de cabeça. Tá certo. Antes de eu me despedir, vou ter a ousadia de fazer uma pergunta pessoal, Rafael. A sua declaração já tá na agulha ou não? Já está em processo, está caminhando, né? Digamos assim, o contador, a gente costuma dizer o seguinte, né? A gente dá prioridade aí aos nossos clientes, mas a gente vai encaixando no time, né? À medida que é possível. Mas, como eu disse, essa dica que eu dei de reunir a documentação é algo que eu mesmo faço, então eu já deixo a minha já praticamente pronta. Então, dê um tempinho ali nessa época entre período aí 7 de março, que já começou, até dia 29, eu já encaixo, já faço a minha, mas o foco principal aqui é o nosso cliente, é o atendimento a essas demandas e, naturalmente, a nossa vem em conjunto também, né? Tá, Joel, eu agradeço a participação do Rafael Friose Santana, é professor, é contador, professor do Senac, especialista em tributação, e a gente segue agora com o Panorama TVC. As servidoras da Câmara Municipal receberam presentes e homenagens pelo Mês da Mulher. A iniciativa foi um oferecimento da ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara. Prendas e quitutes alegraram a manhã das funcionárias do Legislativo. A iniciativa da Associação dos Servidores da Câmara Municipal, a ASCAM, foi uma forma de lembrar o mês de homenagem às mulheres. É um dia muito especial. A gente tem que homenagear todas sempre, porque nós somos assessorados diariamente, orientados. Então, essas mulheres são capacitadas, são queridas, dignas de toda a homenagem, não somente na semana ou mês da mulher, mas todos os dias. E eu passei, estou nessa casa há mais de 20 anos e tenho visto, as mulheres se desenvolvendo, ocupando lugares devidos, diretoria, fazendo a diferença onde elas estão. Então, esse é o papel da mulher na sociedade, dar o seu melhor e fazer a diferença aonde ela estiver, porque nós somos a luz desse mundo, gente. Então, vamos fazer a diferença, vamos florescer. Desejo a todas um mês de março, assim, uma vida cheia de conquistas, cheia de realizações, porque é assim que a mulher faz. Ela se destaca naquilo que ela acredita. E nós acreditamos na vida, nós acreditamos, no mundo. Então, parabéns a todas as nossas amigas, servidoras aqui da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O presidente do Legislativo, Pedro Roberto, aproveitou a oportunidade para deixar registrada a gratidão às mulheres que trabalham na Câmara. Um agradecimento pelo trabalho que todas as servidoras têm prestado ao Poder Legislativo, à cidade. E é um momento de reflexão, um momento de comemoração, mas mais de reflexão, A gente sabe dos inúmeros problemas que as mulheres enfrentam, E a gente
precisa estar ao lado e enaltecendo o trabalho e também registrando e refletindo sobre o que precisa ser melhorado em relação a tudo, né, em relação à mulher. Estava pensando num artigo que a presidente do Conselho da Mulher escreveu, né, no sentido de que as mulheres foram liberadas para votar há 90 anos. Quer dizer, só isso nos leva a uma reflexão profunda, né? Imagina, o Brasil tem mais de 500 anos e a mulher só pôde votar de 90 anos para cá. Quer dizer, realmente muita coisa ainda precisa ser feita e a gente quer fazer essa reflexão também. Atualmente, trabalham na Câmara de Rio Preto 84 mulheres entre funcionárias efetivas, terceirizadas, comissionadas, estagiárias e vereadoras. Me sinto muito acolhida na Câmara, tanto que está difícil para aposentar. Mas eu acho que aqui tem muito respeito com as mulheres, tem muita valorização, né? A gente está sempre no ápice das coisas e tanto os vereadores quanto os funcionários têm um respeito imenso por todas as mulheres. Eu, particularmente, me sinto muito acolhida. Hoje a gente está aqui, né, para comemorar o Dia das Mulheres, a força, a luta e essa busca por um ambiente igualitário e de respeito. Nós resolvemos fazer um mimo para as mulheres e eu espero que elas tenham gostado e que a gente continue assim, sempre conseguindo alcançar os objetivos e sempre almejando mais e ocupando posições de destaque também. E uma audiência aqui na Câmara discutiu o projeto de lei que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A TV Câmara acompanhou. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou audiência pública para a discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM. O presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, conduziu o debate, que também contou com a presença da vereadora Jéssica Coletivas. Participaram da audiência a presidente do Conselho da Mulher, Maria Aparecida Cury, autoridades, representantes de entidades como a CIRP e OAB e mulheres de grupos e coletivos femininos. O projeto de reestruturação do Conselho foi enviado à Câmara em setembro do ano passado. Tramitou, mas ainda não passou por votação. Emendas apresentadas buscam sanar as maiores críticas ao projeto de lei do Executivo. As mudanças dizem respeito ao rol de membros que farão parte do Conselho, com a maior pluralidade de representantes e que só mulheres possam preencher as vagas. O projeto de lei que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher agora deve entrar na pauta de votação nas próximas semanas. Agora a gente fala sobre a doença renal crônica. A estimativa é que cerca de 200 mil pessoas na região de Rio Preto sofram desse mal, que pode ser minimizado com o diagnóstico precoce. Eu converso agora com o médico nefrologista, o Dr. Horácio Ramalho. Dr. Horácio, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que é muito importante. Boa tarde, estou à disposição. Doutor Horácio, eu começo perguntando para o senhor que é uma referência não só em Rio Preto, uma referência nacional quando o assunto é rim, consultório muitos anos, cursos, muita pesquisa. Como é que está o rim do Rio Pretense? Como é que vai o rim do Rio Pretense? Lá do início da carreira do senhor até agora, nós estamos cuidando melhor dos nossos rins ou não? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que nós não estamos cuidando adequadamente dos nossos rins, por vários motivos. E não é só do Rio Pretense, né? Mas, como nós vivemos aqui em Rio Preto, por que piorou esse cuidado com o rim? Primeiro, que aumentou muito a incidência e prevalência de doenças crônicas, tipo hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo e o envelhecimento da população. Todos esses fatores juntos fazem com que acenda um alerta, sim, muito alerta mesmo, para fazer essa pergunta: como está a saúde dos meus rins? Como estão a saúde do meu rim? E aí nós precisamos sempre conversar, porque essa campanha internacional e que traz anualmente
em março, essas questões levantam a necessidade de se antecipar e detectar qualquer comprometimento renal, por mínimo que seja, para que nós possamos tratá-lo adequadamente. Então, para a sua resposta, eu acho que os nossos rins não melhoraram, pelo contrário, eles estão piorando. Ô, doutor Horácio, uma outra pergunta mais filosófica para o senhor. E como é que é o paciente? Como é que o paciente chega na clínica, senta na frente do senhor? Esse paciente já chega, às vezes, tarde demais ou muito comprometido? Qual que é o perfil de uma pessoa que procura um especialista do rim? Então, na grande maioria das vezes, ele chega tarde demais. Então, é essa campanha educacional que nós queremos estender para a população, para os colegas médicos, para todas as áreas da saúde, que tem esse olhar para, de uma maneira simples, barata, eficiente, faça pelo menos 2 exames, que são a creatinina, que a gente mede a função renal através dessa substância, um exame de urina tipo 1, que é muito simples. Esses exames são muito baratos, são muito simples, faz na rede pública, faz na rede privada, faz em qualquer cidade pequena. E, através desses indicadores, eles vão nos mostrar se já existe algum tipo de comprometimento renal, para a gente poder fazer a abordagem, tratar melhor essas doenças que eu disse e, através da creatinina e do exame de urina, classificar qual o maior risco e o que nós podemos tratá-lo para evitar chegar numa fase final já necessitando de tratamento dialítico ou transplante renal. Complementando o que o doutor Horácio falou, gente, no dia 10 de março é o Dia Mundial Internacional do Rim, uma data dedicada a conscientizar, orientar a população sobre a doença renal crônica. Aqui em São José do Rio Preto, hoje a Funfarm está fazendo várias atividades, agora eu converso ao vivo nessa sexta com o doutor Horácio, se você estiver assistindo na reprise já não, várias atividades de conscientização e exames, esses exames que o doutor Horácio falou que são bastante simples e bastante baratos, inclusive, para detectar um mal que é a chamada doença renal crônica. Doutor Horácio, o que é a doença renal crônica? Então, a função dos nossos rins são filtrar. E essa filtragem, ela pode ser afetada e de uma forma silenciosa e perdendo essa capacidade de filtrar. E a gente não detecta, porque a gente continua urinando, continua sem dor, porque a gente associa a doença renal à cólica renal, à dor renal, que não tem nada a ver, né? Então, se nós não fizermos exames de creatinina e urina, nós não vamos detectar essas alterações. E isso, infelizmente, a creatinina e a urina ainda não tiveram o status do colesterol e triglicéridos, que todo mundo fica preocupado. Vai lá, não, meu colesterol está alterado, meu triglicérido está alterado, minha glicose está alterada. Nós queremos que todo mundo olhe e fale, olha, a minha creatinina está no limite e eu preciso tomar um cuidado muito grande se eu tiver hipertensão, diabetes, tiver doença na família, porque eu tratar essas doenças de base para não continuar lesando meu rim. Eu vou passar um dado aqui para você de casa. A estimativa é que cerca de 200 mil pessoas na região de São José do Preto, só na região de São José do Preto, que conta com mais de 100 municípios, tem essa doença renal crônica. Doutor Horácio, todas essas 200 mil pessoas, a maioria, me corrija se eu estiver errado, às vezes nem sabe que está com esse mal, é isso? Você está certíssimo. A esmagadora maioria não sabe. Porque essa insuficiência renal, ela tem graduações também, né? Sim. Não é aquela... Então, ela tem uma insuficiência renal, para exemplificar, o rim funciona 100%. Então, à medida que ele vai reduzindo, então nós vamos ter insuficiência renal com 80%, 60%, 30%, aí já altera muito a creatinina, até chegar num limite de 10%, que é uma população menor, mas aí já está chegando na diálise. Então, de fato, essas estimadas 200 mil pessoas, maioria absoluta não tem ideia, porque ela não tem sintomas e não fez exame de creatina nem exame de urina. Muitas vezes ele vai várias vezes ao médico,
faz exames, uma quantidade enorme de exames. Cardiológico, que é muito bom, exames metabólicos, que é excelente, check-ups gerais, e esquece de fazer esse exame de creatinina de urina tipo 1. E ele não sabe. Então, dessas 200 mil pessoas da nossa região, você tem razão, eles não sabem. Eles estão urinando, não tem dor, mas vão ser surpreendidos, infelizmente, se não tomar essa medida de dosar creatinina na urina tipo 1, que eles vão pegar um estágio muito avançado da doença. Quando o senhor diz um estágio muito avançado, essa pessoa vai ter que fazer diálise e também há casos até que precisa de transplante, é isso? Sim. Todo paciente que chega na diálise, ele tem a possibilidade, se ele tiver condições clínicas, de receber um transplante renal. Mas ele vai ter que aguardar em fila, entendeu? Ele vai levar um tempo, não existe órgão disponível para todos. E a gente pode atenuar isso antecipando essa prevenção. Então nós podemos fazer, está na nossa mão. Não é que a pessoa tenha mais idoso, que tenha hipertensão, que tenha diabetes, que ele está fadado a ter doença renal. Se ele tratar adequadamente, o rim dele vai ser poupado. Se a gente pegar no estágio inicial, a gente consegue fazer interferência significativa para que a doença não evolua. Então, esse alerta e esse processo educacional que tem sido desencadeado, com apoio muito grande da nossa cidade, é para que evite a chegada desses pacientes. E muitas vezes, o risco de ter uma creatinina alterada não é só ir para a diálise ou para o transplante. Eles tomam muitos medicamentos e esses medicamentos são excretados pelo rim. E cada medicamento tem que saber se ele tem uma meia-vida maior ou menor à medida que ele perde a função do rim. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia e tiver um déficit diminuído, ele tem que saber, ele vai tomar uma forma diferente os anestésicos. Então, não é apenas na fase final e que ele vai precisar ter essa creatinina. Para todo o procedimento médico e de ingestão de medicamentos para várias doenças, você tem que adequar de acordo com a função daquele rim. Então, nós temos que saber como é que está funcionando o nosso rim. Doutor Horácio, além dessas medidas preventivas, além dos exames, que outros hábitos, que outras medidas preventivas que eu posso cultivar para ser mais amigável com o meu rim? Então, as condições gerais para qualquer pessoa permaneça saudável. Tem que ter uma dieta saudável, tem que ter uma atividade física, tem que perder peso, tem que abandonar o tabagismo, ingesta alcoólica muito moderada e não tomar medicamentos de forma indiscriminada. Sim. Pessoas que tomam fórmulas, tomam dezenas de medicamentos que ouviu falar que faz bem para isso, faz bem para aquilo, e está lesando o órgão dele, está prejudicando ao invés de melhorá-lo. Então, essas medidas gerais, essa redução do peso, essa vida saudável, vai trazer um benefício que vai aliviar a lesão renal se tiver no início ou não vai agravá-la se a gente conseguir descobrir através da creatinina exame de urina tipo 1. Eu perguntei para o senhor no começo da nossa conversa, para a gente encerrar nosso papo, doutor Horácio, como é que o rio-pretense estava tratando, o brasileiro estava tratando o rim dele. Agora eu faço uma pergunta do outro lado, para a gente até deixar uma mensagem de otimismo para o pessoal. Se a gente tratar bem o nosso rim, e eu descobri no começo da doença renal crônica, ele vai me tratar bem? Ele responde bem ao tratamento e aos estímulos? Muito. Vamos fechar com chave de ouro mesmo, como você disse. Porque se a gente tratar bem nosso rim, nós vamos conseguir interromper essa lesão que está instalada pela nefropatia diabética, pela hipertensão, pelo medicamento, por doenças metabólicas, por glomerulopatias, por heranças raras de doenças. Se a gente detectar, nós podemos sim, nós vamos conseguir tratar muito melhor nosso rim e direcionar e mudar o curso, que ele, repito de novo, ele não está fadado a ter uma doença renal crônica se ele tem alguma outra doença sistêmica. Basta
ter esse alerta e ter essa presença quando for algum médico, que parta da sua iniciativa e pergunte para o seu médico, como está a saúde do meu rim? É isso mesmo, eu agradeço a participação do nefrologista, Dr. Horácio Ramalho, um dos nomes mais importantes nessa área aqui no Brasil. Separou um espacinho do tempo dele para falar com a gente. Dr. Horácio, algum último recado para o pessoal lá de casa? Não, muito obrigado. Não esqueça, como está a saúde do meu rim? Dose de creatinina. Boa tarde. É isso mesmo. E a gente segue aqui com o Panorama TVC. O primeiro curso da Escola do Legislativo desse ano foi dedicado à saúde feminina e fez parte da programação de homenagens da Câmara pelo Mês da Mulher. Confira. A Escola do Legislativo promoveu a palestra A Saúde Íntima da Mulher em Todas as Fases da Vida, realizada no plenário da Câmara e ministrado pela fisioterapeuta Tamara Altivo, especialista em saúde pélvica e obstétrica. Entre os temas abordados pela fisioterapeuta estiveram as disfunções hormonais, propriedades do assoalho pélvico e práticas cotidianas para garantir a saúde da região íntima. Tamara reforçou também que o tema ainda é cercado de tabus que precisam ser derrubados. Por que a gente deve falar da saúde íntima? Tem vários mitos e tabus relacionados à saúde íntima. Né? É pouco falado, é algo muito cultural. Né? No Brasil a gente não se fala muito, em alguns outros países é da cultura da mulher se falar bastante sobre a saúde pélvica, tanto que as mulheres têm um autoconhecimento e um autoentendimento muito melhor do que as brasileiras, e infelizmente a gente tem esse tabu de não falar, né? Sobre a saúde íntima, sobre a saúde pélvica. E a gente vai para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta falando sobre Covid aqui em São José do Rio Preto. Não saia daí. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas. E para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar. Sua professora vai usar o Grafogame. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br. Quiz da Câmara Municipal. Vamos lá? Qual o tempo regular da sessão ordinária da Câmara Municipal? A, 5 horas. B, 2 horas. C, 4 horas. Tempo. Opção correta, C. A sessão ordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Você deixou de votar e não justificou a ausência às urnas? É preciso regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. É muito simples, hein? Acesse o site tse.jus.br e procure a opção Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Quitação de Multas. Desça a barra de rolagem, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral. Caso tenha, você deve emitir a guia de recolhimento da União, pagar no Banco do Brasil, em uma agência ou pelo aplicativo e só. Rapidinho você resolve tudo. Olá, o Panorama TVC está de volta. Agora, o assunto é uma iniciativa que une ação social e empreendedorismo feminino. Empresárias de Rio Preto vão participar de uma capacitação a fim de fortalecer ainda mais seus negócios. A ação reúne integrantes do grupo Mulheres Empreendedoras. Além do viés profissional, o projeto tem um desdobramento social. Vai angariar doações para a comunidade Mar Adentro, aqui de Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Mayara Molina, que é parceira do grupo Mulheres Empreendedoras, e
o André Marçal, que é diretor de um grupo que vai patrocinar o evento. Sejam muito bem-vindos a Maiara e o doutor André. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara. Ô Maiara, explica pra gente o que é o grupo Mulheres Empreendedoras, qual que é o objetivo, quantas empresárias o coletivo reúne? O grupo Mulheres Empreendedoras, ele foi criado pela Valéria Garbes. Ele une hoje, atualmente, 400 mulheres e o objetivo foi criar uma rede onde mulheres ajudam mulheres e, com isso, alavancar os negócios, porque todas são empreendedoras. São mais de 400 mulheres, então. Qual que é o perfil, mais ou menos, Maiara, dessas mulheres? Mais variados setores de empreendimento? Sim, artesã, empreendedores, MEIs, né? São mulheres que já têm negócios consolidados já há muito tempo no mercado também, escola de cursos, moda, calçados, alimentação. Poxa, bacana. E o evento vai ser na segunda-feira, dia 14, às 19 horas. Um evento vai reunir algumas dessas mulheres. Fala pra gente quais as atividades que serão realizadas. O evento, ele vai reunir algumas mulheres. Ele vai ser aqui no Iguatemi Business na segunda-feira e vai ter uma palestra sobre inteligência emocional. Porque hoje em dia, às vezes a gente encontra diversas dificuldades no meio do trabalho e a gente, às vezes, não sabe lidar. E essa palestra vai ser com esse intuito e vai estar reunido 40 empresários de Rio Preto com o objetivo de oferecer capacitação para essas mulheres. Ah, que bacana. Esse é um evento gratuito, ou aberto ao público, ou só para as mulheres empreendedoras? Como é que ele vai ser? Esse evento, ele é para as mulheres empreendedoras e ele vai ser, algumas vão estar no evento, né? E ele é exclusivo para alguns empresários que nós selecionamos da região. Perfeito. Doutor André, o senhor é advogado, é consultor jurídico, dirige um grupo empresarial que está patrocinando o evento. Qual que é a importância para a sua empresa de estar associado a um projeto como esse, que além da capacitação, envolve também a valorização do empreendedorismo feminino, a igualdade de gênero, a inclusão? Qual que é a importância para uma empresa estar vinculado a esse tipo de iniciativa? Olha, a importância, primeiramente, boa tarde, né? É uma satisfação estar prestando essas informações para vocês, né? E participando também desse evento que acontecerá na próxima segunda-feira. E é algo que vamos estar dentro do sentimento do ser humano, de ajuda ao próximo, né? Então, a ideia é oferecer meios, tá, de conhecimento, tanto dentro de áreas técnicas, daquilo que nós podemos partilhar, enfim, compartilhar conhecimento, experiência e a gente fomentar isso para o próximo. Tudo aquilo que se angariou, o grupo, os vários profissionais que nós temos, tá, participar e amealhar esse conhecimento, tá? A troca de informações, proporcionar o network entre essas empresárias, tá? E também com algum auxílio por parte até do nosso grupo e de outros empresários que venham também a se interessar e despertar esse sentimento de ajuda mútua dentro dessa área hoje que é uma área que é um expoente feminino. A mulher é aquela que vamos dizer, é uma empresária nata desde dentro de casa, como alguém que gerencia o lar e tem aquela capacidade de fazer um multiprocessamento, né? Processamento que às vezes nem o homem não consegue, né? Então é isso, nós estamos aí tentando explorar mais isso, fazer com que as mulheres explorem mais essa capacidade que elas têm para a nossa economia. É sentimento de brasileiro.
É isso. Doutor André, o senhor comentou um pouco sobre o networking. É muito importante nos dias de hoje um empreendedor, um empresário, ele está conectado com realidades, até mesmo vizinhos ali do negócio dele, para ele entender que talvez os desafios e os problemas que ele passa são experimentados por todo mundo e as soluções de umas pessoas às vezes servem para o meu negócio também, né? Perfeitamente. A bem da verdade, às vezes a solução de um problema, ela está ao lado. E nem sempre um problema que se apresenta, ele significa algo negativo. Superado aquele problema, ele pode resultar em algo bastante positivo que pode mudar. Então, tira do lugar comum a empresário, network, hoje que está tudo nas redes sociais, está tudo no tempo digital que nós estamos vivendo, né? Então, é uma forma da gente estar proporcionando esse conhecimento e essa diversificação de cabeças. Mayara, o projeto também tem um viés social forte, ele vai angariar doações para a comunidade Mar Adentro aqui de São José do Rio Preto. Que atividades a comunidade realiza, de que forma e como serão feitas essas doações e especificamente por que a Mar Adentro foi escolhida para ser ajudada? A Mar Adentro foi escolhida para ser ajudada porque é um projeto que nós já conhecíamos e grande parte das mulheres já ajuda esse projeto. E ele já está bem consolidado aqui na cidade de Rio Preto, é um projeto muito grande e que tem um viés social muito forte. Esse projeto, ele ajuda pessoas em situações de vulnerabilidade. Tem consultório médico, tem cesta básica que eles oferecem, banho para as pessoas. Então, nós se identificamos com a causa. Então, por isso que ele foi escolhido. Ah, que bacana. Mayara, comentando um pouco sobre o empreendedorismo feminino, com essa troca de conversas que você tem com as participantes do Mulheres Empreendedoras, o que você acredita que são os maiores desafios que a mulher acaba tendo na hora de ter o seu negócio? Às vezes uma falta de fé, de ter uma mulher na frente, um preconceito ou talvez falta de crédito. Quais são os principais desafios de uma mulher, às vezes conciliar a vida familiar e a vida dos negócios, enfrenta para conseguir empreender? Olha, hoje em dia existem várias maneiras disso acontecer, né? A mulher enfrenta, às vezes, o marido que não apoia, a mulher enfrenta os problemas econômicos que o nosso país passa, ela tem que lidar, às vezes, com a tripla jornada de trabalho. Então, quando a gente está num grupo que a gente se une em prol de um objetivo ali que é crescer, eu acredito que isso aí vira uma força imensa dela se alavancar e ela está ali determinada, porque todo dia tem uma ajudando ali, não, vamos continuar, vamos fazer, vamos aprender a fazer tal coisa, vamos melhorar dessa forma, então a gente se une e se ajuda. Mayara, para a gente encerrar, vamos refazer o convite da agenda. Vai ser nessa segunda-feira, dia 14 de março. Onde é que vai ser? Passa direitinho os dados para a gente. O evento vai ser dia 14 de março, aqui no Iguatemi Business, às 19 horas. O Grupo LM é um dos patrocinadores do evento. E vai estar também conosco o Marcelo Avanço, que é coordenador do projeto Comunhão e Vida. O Padre André, que é também idealizador do projeto, e a Selma Fagotti, quem vai ministrar a palestra sobre inteligência emocional. Perfeito. E esperando cerca de 40 mulheres empreendedoras, é isso? Isso mesmo. Mayara, quem quiser participar do grupo, como é que ela faz? Ela pode ir no evento para fazer uma inscrição? O grupo sempre está com vagas abertas? Como é que faz? O grupo ele tem um Instagram, certo, que se chama Rede Mulher Empreendedoras, perfeito, RP, tá? Lá tem o link para acesso do grupo e esse evento ele já está fechado. Está fechado, mas nós faremos próximos eventos que vai ser divulgado tudo nessa página do Instagram. Perfeito. Eu agradeço a presença. Algum último recado, doutor André, Mayara, para o pessoal lá de casa?
Assim, só para pontuar, a ideia é proporcionar profissionais reconhecidos, tá, no mercado, no seu meio, para trazer experiências e trocar informações com essas mulheres, esse grupo de empreendedoras. É isso aí, eu conversei com a Maiara Molina e o Dr. André Marçal, muito obrigado a presença de vocês. Obrigado. E a gente segue agora com o Panorama TVC, o assunto agora é coronavírus. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, houve redução de casos e ocupação de leitos em UTI aqui em São José do Rio Preto, mas o número de óbitos foi maior nessa semana. Quem traz as informações é a repórter Ariana Pereira. Embora os casos confirmados de Covid em Rio Preto tenham caído quase pela metade em relação à semana anterior, os mortos pela doença quase dobraram nesta semana. Vamos aos números. Foram confirmados 788 novos casos, com 14 mortes, enquanto na semana passada houve 1.499 confirmados, com 8 óbitos. Desde o início da pandemia, Rio Preto registra 134.613 casos positivos de Covid-19. O número de mortes é de 3.023. A boa notícia é que a taxa de ocupação de leitos de UTI passou de 69% na semana passada para 38% nesta semana. Atualmente, estão internados 320 pacientes por síndrome respiratória aguda grave e, entre eles, 148 tiveram a confirmação de Covid-19. A Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, aplicará doses contra a Covid nas escolas municipais. A ação já começou nos Núcleos da Esperança, destinada apenas a crianças de 5 a 11 anos de idade que estudam na rede municipal. Nós demos início, então, essa semana a essa ação nos núcleos. Nós temos até sexta-feira para poder concluir nessa semana essa ação nessas 8 escolas e nós vamos avaliar a possibilidade de ampliação para outras escolas que estão dentro da cidade e não nessas áreas de chácara. Mas a gente ressalta a importância dos pais procurarem as 8 unidades que são exclusivas para crianças. Nesse local a gente tirou o fluxo de adulto para ser mais rápido e tiramos também o atendimento respiratório para que os pais possam se sentir mais tranquilos em frequentar a unidade de saúde. Ainda temos menos de 70% das nossas crianças com esquema iniciado e 20% concluiu. Então é necessário que os pais se organizem. Agora com programação de retirada de máscara, é muito importante que essas crianças estejam vacinadas. Sempre quando uma vacina ela é autorizada, é avaliado criteriosamente essa questão do risco-benefício. E as vacinas de Covid, que começaram a ser usadas em janeiro no Brasil, mas são usadas há mais tempo em outros países, têm demonstrado uma excelente segurança. Em Rio Preto são mais de 30 mil doses aplicadas desde o início da vacinação dessa faixa etária, sem nenhum evento adverso grave. E a gente sabe que nas crianças também, a resposta à vacina é até melhor muitas vezes que nos adultos. Então, a gente sabe que essa vacina vai cumprir o seu papel de reduzir os casos graves e óbitos, que apesar de serem menos frequentes nas crianças, acontecem inclusive em crianças que não têm doença anterior. Mais informações sobre a Covid-19 em Rio Preto você acompanha aqui na nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E o governo do Estado de São Paulo anunciou nessa semana a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. A repórter Mariana Daira explica como fica a nova regra aqui em Rio Preto. Com a redução do número de casos de Covid e queda nas internações pela doença no estado de São Paulo, o governador João Dória decidiu pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas e ambientes abertos, sejam espaços públicos ou privados. Em São José do Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo anunciou que vai seguir as mesmas regras definidas pelo Estado. A máscara continua obrigatória nos ambientes fechados, como salas de aula, escritórios e estabelecimentos comerciais. É do mesmo jeito como era feito anteriormente, né? Cada local ele não deve permitir a entrada de clientes sem máscara, né? Os funcionários todos devem estar utilizando a máscara, né? A utilização deve ser da mesma maneira como acontecia antes. A população pode ficar tranquila nesse momento, mas é seguro nesse momento ficar sem máscara em ambiente aberto? Ao ar livre, em ambiente totalmente aberto, é sim seguro, né? A gente recomenda que se mantenha ainda o distanciamento, que em local onde tem uma grande concentração de pessoas, para se utilizar não é obrigatório, mas a gente recomenda que se utilize a máscara ainda nessas situações. Em relação às escolas, qual que é a orientação?
é a mesma, tá? É a obrigatoriedade, dentro das escolas, tem a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em relação ao pátio, locais abertos, as crianças podem retirar a máscara? Vale a mesma regra. Se o pátio for aberto, tá? Ele pode ficar sem utilizar a máscara. Porém, a gente recomenda que se utilize porque tem uma grande concentração de pessoas. Agora, aqueles pátios, mesmo que sejam amplos, mas que são fechados nas suas laterais, eles são ambientes fechados. Então, deve ser continuado o uso da máscara. Nos primeiros dias, com a nova regra, a opinião dos riopretenses ficou dividida. Não sei se é uma precipitação do governo do estado, né? Mas por mim, eu continuo usando máscara, né? Como assim, tô aqui, mas tá baixo, né? Mas eu continuo usando máscara, normal, na rua. Principalmente em ambiente fechado também, com muita gente, sabe? Álcool em gel sempre é uma coisa que vai ficar, né? Na rotina, no dia a dia, porque já virou um hábito aquilo ali. Então, a máscara eu acho que ainda não, tá muito cedo, né? Essa máscara aqui não protege, pra mim, eu acho que ela não protege quase nada, assim, no local aberto. Agora, no local fechado, onde é que fica muita gente, aí é bom usar máscara, assim, que as pessoas ficam mais tudo junto, aí é bom liberar, usar. Tá muito cedo ainda, porque essa doença é ruim, né? Morreu muita gente. Foi útil, né? A gente viu que com a máscara é sim seguro, né? Devido ao contágio pelo ar. Só que é como eu te disse, como já faz muito tempo que a gente tá nessa pandemia, agora que a gente viu que a coisa tá bem melhor mesmo, eu pelo menos eu fico mais tranquila em não utilizar. Eu sou a favor, sim, já da liberação, né? Que já o pessoal já está medicado, já, né, com as 3 doses. Então já dá para liberar, mas em lugar aberto. Fechado ainda, lugar fechado acho que ainda deve manter a máscara. Eu sou contra, porque eu acho que ainda foi muito cedo, porque ainda tem casos, né? Tem mortes, então acho que ainda foi muito cedo a liberação. Com o uso de máscara, o pessoal já não respeitava e foi aumentando, imagine agora sem o uso, né? Para garantir a segurança da população, a gerente da Vigilância Sanitária reforça que a fiscalização em ambientes fechados continua. A gente está trabalhando predominantemente com denúncias, né? Como agora a regra principal é o uso da máscara, né? A gente vai manter a fiscalização nos estabelecimentos, né? Em todos os locais fechados quanto ao uso da máscara. E agora o Panorama TVC fala sobre oportunidades no mercado de trabalho com as vagas do balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira os destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 500 vagas de trabalho nesta semana. Os destaques são 100 vagas para ajudante de obras, 40 vagas para pedreiro, 26 vagas para armador, 20 vagas para consultor de vendas e 13 vagas para auxiliar de limpeza. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Dia 19 de março é aniversário de Rio Preto e a TV Câmara produziu um especial para marcar a data. A repórter Jaqueline Casanova percorreu a extensão do Rio Preto, rio que empresta seu nome à nossa cidade. Confira um pequeno clipe desse material. Só para dar o gostinho para vocês, esse material completo, você confere em nossa programação. Um dos destaques é o encontro das águas do Rio Preto com o Rio Turvo. Material de primeira qualidade jornalística produzido pela minha colega Jaqueline Casanova. E essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook Câmara Rio Preto. Todas as informações
informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. E estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!